Olá pessoal, tudo bem com vocês aqui? Quem vos fala, professor Tiago Menezes, da Rede Municipal do Brejo da Madre de Deus, da Escola Municipal São Domingos. E agora eu quero conversar um pouco com os alunos do 8º ano da Rede Municipal. O nosso tema de hoje nós vamos falar sobre globalização, tá? Mas o que é globalização? É um assunto que é tão discutido, um assunto que é tão debatido, quais são as vantagens e desvantagens desse processo de globalização, quando é que tudo isso começa, em que tudo isso acarreta, né? É exatamente isso que eu quero conversar com vocês na aula de hoje, né? Então, a princípio, eu trouxe para a gente aqui discutir, vou ler com vocês, né? Vocês podem acompanhar aí comigo, né? A música Terceiro do Plural de Engenheiros do Havaí, a gente vai fazer essa relação dessa música com esse processo de globalização, né? Então dá uma olhadinha aí, ó. Corrida para vender cigarro, olha o que a música diz, né? Cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade. Dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vender, comprar, vendar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Gente, preste atenção na letra dessa música para a gente iniciar a aula de hoje. A letra dessa música fala muito sobre consumismo. A letra dessa música fala muito sobre como criar meios para vender remédio para curar a tosse, cigarro para vender remédio, corrida para vender cigarro. Cigarro você vai comprar e vai ter que comprar o remédio, depois você vai ter que comprar pneu, cerveja, gasolina, professar a fé em cima do boné de quem está te patrocinando. Eles querem te fazer chorar, querem te fazer rir, enfim. O que eles querem é vender, né? E especialmente em uma obsolescência programada. Por que uma obsolescência programada? Você percebe que seus produtos eles têm um tempo útil de vida. Eles estão programados para terem um determinado tempo de vida, que é para, quando esse tempo de vida acabar, simplesmente você ter que comprar outros produtos. É exatamente isso, né? Eles ganham a corrida antes mesmo da largada, eles criam a satisfação ou a vontade de comprar algum produto antes mesmo que esse produto exista. Então, perceba como esse processo de globalização ele traz para a gente a ideia que é preciso ter. E para isso é preciso vender. E para vender cada vez mais rápido, é necessário, principalmente, uns avanços no processo dos meios de transporte e dos meios de comunicação. A globalização ela traz para a gente exatamente isso. É esse processo de interação e integração econômica, social, cultural, política entre os países. É a forma como esses países vêm interagindo cada vez mais entre si. Perceba que esses meios, né, essas grandes empresas, elas tomam conta do mercado e estão presentes absolutamente no mundo todo. Mas por que estão presentes no mundo todo? Especialmente porque nós vamos ter aqui, né, uma grande ligação trazida especialmente pelos meios de transporte e meios de comunicação. Então, o processo de globalização ele aumenta, ele traz para a gente um avanço de transporte, de tecnologia, de comunicação, aumentando a interação desses países, né? Isso é um ponto positivo. Ele traz também para a gente um avanço do sistema capitalista. Afinal de contas, você precisa ter, você precisa comprar, eles precisam vender. E isso acontece cada vez mais devido a esse avanço dos meios de transporte, comunicação e tecnologia. E se o objetivo do capitalismo é obter lucro, consequentemente, quanto mais ele vende, mais ele vai
ter lucro, mas o trabalhador vai ser explorado, mas o dinheiro vai ficar acima de tudo, porém o lucro ele vai aumentar. Isso a globalização ela faz como ninguém. Quando você avança a tecnologia, transporte, comunicação, você pode comprar de outro lado do mundo, produtos que vêm do outro lado do mundo. E isso fortalece demais o lucro das grandes empresas. Isso fortalece demais o sistema capitalista, exatamente devido ao avanço do processo de globalização, né? Que, na verdade, se inicia lá nas grandes navegações, já com essa interação entre os países, né? Avança durante o período colonial, mas perceba que aí é uma imposição, na época, né, das metrópoles sobre as colônias. E hoje, para falar a verdade, o que nós vamos perceber é que as empresas acabaram virando as grandes empresas, né, as grandes corporações, acabaram virando o que eram antigamente as grandes metrópoles, né? Porque elas tinham um processo de exploração muito grande desses países subdesenvolvidos. Mas veja que, com o tempo, a terceira fase da globalização, ela vem já pós-Guerra Fria. Aliás, durante o período de Guerra Fria, o mundo dividido entre capitalistas e socialistas, avanços no meio de transporte e comunicação, né? Os capitalistas e os socialistas não interagiam entre si, mas com o fim do socialismo, em 1991, todo o mundo precisa, não significa que interage, mas todo mundo precisa interagir. O capitalismo avança, já que não existe mais socialismo. E há aquilo que nós chamamos de difusão de cultura, que é bastante criticada por Milton Santos, por exemplo, que é a chamada mundialização, ou seja, a uniformização de um tipo de cultura só, que é isso que vocês estão vendo na charge. Muitas vezes as pessoas são praticamente obrigadas a terem exatamente a mesma cultura, de se vestir do mesmo jeito, de pensar da mesma forma, de agir da mesma forma, né? Fora isso, se não for assim, não são consideradas pessoas normais. Então, você percebe que a mundialização é essa uniformização cultural em nome especialmente da cultura hegemônica dos países mais ricos, dos países desenvolvidos, né? Então, a gente vai perceber que esse processo de globalização, de fato, ele acaba uniformizando, é um ponto negativo, ou tentando uniformizar essa cultura do mundo como um todo, e aí recebe uma crítica, né? Apesar de você ter avanços de um meio de comunicação, como vocês estão vendo a diferença aqui entre os computadores de antigamente e os computadores atuais, a diferença entre os celulares de antigamente e os celulares atuais, apesar de você encurtar as distâncias, dá uma olhadinha, em 1500, né, as caravelas, e hoje os grandes jatos de passageiros, os grandes jatinhos de passageiro, que chegam a 1.100 quilômetros, isso são avanços, né, do meio de transporte e do meio de comunicação. Mas há uma situação que a globalização cria, que, na verdade, a gente percebe que vamos ter aí um sério problema, né? Ela cria uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, por muitas vezes, ela não está acessível para todo mundo. Essa é a grande questão. Quando eu falo lá no início da aula sobre a música, né? Cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse. Veja que eu estou estimulando o consumo. É assim no processo de globalização. Cada vez mais você precisa consumir para ser inserido dentro da sociedade, né? Caso você não consuma, não vai haver essa inserção. Mas aí eis o problema, eis a situação, né? Nem todo mundo vai poder consumir. A estratégia é ter marketing, a estratégia é vender, a estratégia é propagar, né? Mas um dos problemas que Milton Santos traz para a gente é que a globalização ela não dá acesso a todo mundo, né? Especialmente porque a globalização traz para a gente um sistema em que o capitalismo não tem mais concorrência e, com isso, acaba sendo o grande sistema predominante e avançando para um sistema ainda mais cruel, que é o sistema neoliberal. O sistema neoliberal que diz que o Estado não deve interferir de forma nenhuma na economia nem nas políticas sociais especificamente. O que é que acontece? Você vai diminuindo os impostos para essas grandes empresas, essas grandes transnacionais que acabam tomando conta do espaço como um todo, né, para atrair essas grandes transnacionais, que são as grandes poderosas dos dias atuais. Em compensação, você precisa
já que eu estou diminuindo os impostos e o Estado vai arrecadar menos, eu preciso ter menos gastos. Eu vou ter menos gastos com aqueles que mais precisam, que são os mais pobres. Então, de uma certa forma, o neoliberalismo ele é o tipo de Robin Hood às avessas, né? Está tirando do pobre para dar para os ricos. Ele está aumentando o fosso da desigualdade social entre os mais ricos para os mais pobres. Ele faz com que essas grandes empresas acabem administrando um governo, né? E isso gera impacto diretamente naquela população mais carente, já que nem todo mundo vai ter acesso a essa sociedade de consumo. Nós vamos acabar virando escravos do dinheiro por muitas vezes, né? Você só é o que você tem, né? Você não é julgado pelo que você é, você é julgado pelo que você tem. E esse modelo de sociedade que o consumo está acima de tudo pode trazer compulsão, frustrações, desigualdade, né, como nós vimos, e exclusão social, que acarreta violência. Nós vivemos em uma era dos descartáveis e, por sua vez, consequentemente, gera degradação ambiental. Né? Tá aqui uma frase interessante. A sociedade de consumo, as pessoas compram o que não precisam. Né? As pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar as pessoas que não conhecem. Isso é a grande verdade, né, de um modelo de sociedade de consumo. Você quer impressionar, você quer ser sempre uma roupa nova, muitas vezes não tem dinheiro para isso. Isso pode gerar depressão, isso pode gerar frustração, pode gerar até uma compulsão. E esse consumo demais gera degradação ambiental. É por isso que Milton Santos fala em uma outra globalização, né? Ou seja, uma globalização em que se combata as desigualdades sociais. Uma globalização em que as grandes corporações não tenham tanta força, mais força do que os próprios governos, de modo que elas que vão dizer como vai ser a política, né, a ser comandada, a ser a política a ser seguida, especialmente favorecendo elas mesmas, excluindo principalmente boa parcela da população. Veja que o fluxo de mercadorias ele aumenta bastante, mas principalmente entre os países mais ricos, entre a Europa, a América do Norte, onde eu tenho aqui Estados Unidos e Canadá. A Ásia está incluída especialmente pela China, né, e o Japão. Em compensação, a África, o Oriente Médio, a América do Sul e a América Central acabam sendo, boa parte, né, excluída desse processo. Se não excluída, mas vejam a disparidade de fluxo de mercadorias que existe entre os continentes, mostrando como a desigualdade social ela é extrema, ela é tremenda com o processo de globalização. Especialmente, você vai perceber que essas transnacionais que tomam conta do espaço escolhem muitos países subdesenvolvidos exatamente por conta disso que eu falei, né? Exatamente porque você tem menos impostos, porque os salários são mais baratos. Como os salários são mais baratos, o governo tem que congelar salários para dar esse desconto de impostos, né? O que é que acontece? Essas grandes empresas, muitas vezes, preferem ir para os países mais pobres e elas acabam produzindo no mundo todo. Acabam produzindo uma empresa de carro, pode montar o carro no Brasil, trazer o parafuso da Holanda, o pneu da França, outra parte da Itália, para o custo ser mais barato do produto e o lucro ser maior. Então, quanto menor a mão de obra, consequentemente, a gente vai perceber que vamos ter, nesse caso aí específico, né, um barateamento do produto e um aumento do lucro, né, para essa grande empresa. Dá uma olhadinha nessa charge, vocês podem ver. Pobre é frouxo, o rico é complacente, pobre é tarado, rico é caliente. Se é pobre é chifrudo, mas é certo, se o corno é rico, é casamento aberto. Um rico armado quer proteção, mas pobre armado prende que é ladrão. Se é um rico com um jornal, vai se informar, mas se é pobre dizem que é pra se limpar. Rico é negociante, pobre é trambiqueiro. Rico é relaxo, pobre é caloteiro. O rico é country, pobre é capial. Pobre é sem vergonha, rico é liberal. Então dá para a gente perceber, obviamente, essa diferença entre o rico e o pobre, como eles são tratados.
nesse processo de globalização, que avança também querendo formar cada vez blocos econômicos para que os países fiquem cada vez mais próximos, diminuindo essas barreiras alfandegárias, né? Esses impostos que os países cobram dos outros para que entre seus produtos, né? Então, para que haja maior essa interação, a ideia é a formação de blocos econômicos, né? Um exemplo disso seria a própria União Europeia. E veja como o trabalhador ele acaba tendo que se adaptar. Ele vai trabalhar mais, ele vai ter que ter uma mão de obra dinâmica, você vai ter que fazer de tudo um pouco. Né? Porque quanto mais você trabalha, menos a empresa precisa contratar outras pessoas. E como você enfrenta essa concorrência, já que especificamente a tecnologia ela vem tomando o espaço do homem, a concorrência vai ser maior. Então, como a concorrência vai ser maior, muitas vezes você, óbvio, vai ter que aceitar trabalhar mais, né? Uma mão de obra dinâmica significa você fazer funções que não seriam nem as suas. Você não vai ganhar por aquilo, mas a empresa está ganhando com tudo isso, né? As grandes empresas. Isso gera o que nós chamamos de desemprego estrutural, ou seja, aquele que veio para ficar, ocasionado principalmente por essa substituição do homem pela tecnologia, né? E mais uma vez aumenta o fosso da desigualdade. A gente vai notar que países africanos especificamente não estão inseridos dentro desse processo de globalização, que o Brasil vai ser uma periferia nesse processo de globalização, enquanto os grandes polos vão ser Estados Unidos, Canadá, Europa, que vão ter acesso a essa tecnologia. Então, a globalização ela cria esses fossos, essa desigualdade social gigantesca, para falar a verdade. Apesar de aumentar o turismo, o comércio, né, os meios de comunicação, de transporte, você vai ter um aumento gigante da desigualdade social, já que nem todo mundo vai ser incluso nisso. E com o neoliberalismo atuando e praticamente direcionando as políticas públicas, você percebe que os pobres vão ter cada vez menos vez dentro desse processo de globalização, né? E a concorrência vem sendo cada vez maior, né, dentro desse processo de globalização, assim como o desemprego, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, o que de fato é esse processo de globalização, os seus pontos positivos e negativos que ela vem acarretar e, como diria Milton Santos, que nós lutemos por uma outra globalização mais inclusiva e menos desigual. Né? Um abraço a todos, estudem, se puder, fique em casa e até a próxima.